A gente consegue se salvar pelo nosso próprio esforço ou a salvação é um presente de Deus? Essa pergunta, que parece simples, foi o centro de uma batalha teológica gigantesca que moldou a fé cristã como a gente conhece hoje. De um lado, tínhamos Pelágio, do outro, Santo Agostinho. Para a gente entender esse debate de titãs, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, a pergunta que começou tudo. Depois, vamos ver os argumentos de Pelágio, aí a resposta de Agostinho, vamos mergulhar no ponto central da briga e, por fim, entender o que tudo isso significa para a nossa fé hoje. Então, tudo começa com essa questão que lá no início da igreja tirava o sono de muita gente. Afinal de contas, de onde é que vem a nossa salvação? Será que só com a nossa força de vontade, com o nosso esforço, a gente consegue chegar ao céu? Ou será que precisamos de algo a mais, de uma força que vem de fora, de cima? Foi exatamente essa pergunta que colocou dois gigantes do pensamento cristão frente a frente. E olha, as respostas não poderiam ser mais opostas. De um lado, Pelágio, um monge que botava todas as fichas no poder da vontade humana. Para ele, o livre-arbítrio era a chave de tudo. Do outro lado, Agostinho, bispo de Hipona, que depois de uma vida bem intensa, chegou à conclusão de que sem a graça de Deus, a vontade humana simplesmente não dá conta do recado. Vamos primeiro tentar entender a cabeça do Pelágio. A visão dele era de certa forma bem otimista. Ele olhava para a humanidade e via uma capacidade natural para o bem, um poder que o próprio Deus nos deu na criação. E aqui está o pulo do gato do pensamento de Pelágio, o livre-arbítrio. Para ele, não era só uma questão de poder escolher, era uma força, sabe? Forte e firme, que Deus já tinha instalado na gente, poderosa o suficiente para a gente desviar do pecado por conta própria. A ajuda de Deus existia, claro, mas era externa, como a lei, os mandamentos. A força para seguir o caminho já estaria dentro de nós. Essa ideia toda se apoiava em alguns pontos bem diretos. Primeiro, para Pelágio, a gente nasce zerado, sem a mancha do pecado. O erro de Adão foi um problema dele, um péssimo exemplo, mas não uma doença que contaminou todo mundo. Isso quer dizer que a nossa natureza continua sendo boa, capaz de fazer o que é certo. E Cristo, a lei, são como um mapa, um guia, uma ajuda externa, mas a força para caminhar, essa já viria de fábrica em cada um de nós. Bom, diante desse otimismo todo de Pelágio sobre a natureza humana, Agostinho chega com uma visão totalmente diferente. Uma visão moldada pela sua própria história de vida, de pecado e de conversão. Ele não via a humanidade como forte e saudável, mas como doente, precisando urgentemente de um médico. E este versículo do Salmo é a chave para entender Agostinho. A gente não precisa só de um professor ou de um bom exemplo. A gente precisa de um médico. O pecado não é só um deslize, é uma doença da alma, uma ferida que nos deixa incapazes de querer e de fazer o bem por nós mesmos. E essa metáfora do médico é simplesmente genial para ilustrar a teologia dele. Pensa assim, a natureza humana ficou ferida, enfraquecida, lá na queda de Adão. Jesus Cristo é um médico divino que veio justamente para os doentes. E o remédio que ele traz não é um simples conselho. O remédio é a própria graça de Deus, um presente que a gente não merece, mas que cura nossa vontade por dentro. Então, percebe a diferença? Para Agostinho, a graça não é um empurrãozinho externo, como Pelágio pensava. Não, é uma transformação interna. É o Espírito Santo agindo dentro da gente, curando a nossa vontade para que a gente possa, finalmente, amar o que é certo e não só obedecer por medo. Sem esse remédio, a gente fica paralisado. É aqui que o debate pega fogo de verdade. Num dos seus escritos mais famosos, O Espírito e a Letra, Agostinho explica de um jeito incrível por que a lei de Deus, sozinha, não consegue nos salvar. Na verdade, sem a ajuda certa, ela pode até piorar a nossa situação. Essa frase de São Paulo é a base de tudo para Agostinho. Ele usa essa passagem para mostrar a diferença brutal que existe entre só receber o mandamento, que é a letra, e receber a força para conseguir cumprir esse mandamento, que é o Espírito. A grande sacada de Agostinho é essa aqui. A lei, a letra, é ótima, mas ela só serve para mostrar o tamanho da nossa febre, da nossa doença. Ela diz, não cobice, mas segundo Agostinho, ao proibir, ela acaba por um paradoxo, aumentando a nossa vontade de fazer o proibido. Ela funciona na base do medo. Já o Espírito, a graça, é outra história.
Ele não só aponta a doença, ele cura. A graça coloca o amor pela justiça dentro do nosso coração. Com ela, a gente se torna livre para fazer o bem, não por medo de ser castigado, mas por amor a Deus. Tá, mas você pode estar pensando, nossa, que debate antigo, o que eu tenho a ver com isso hoje? Bom, a verdade é que o resultado dessa discussão molda o jeito que a gente vive a fé católica até hoje, em coisas muito concretas do nosso dia a dia. Pensa só na prática. Por que batizamos os bebês? Porque na visão de Agostinho, eles já nascem precisando desse remédio da graça para curar a ferida do pecado original. Por que a gente reza pedindo a ajuda de Deus o tempo todo? Porque a gente sabe que nossa vontade é fraca. Os sacramentos são os canais por onde essa graça nos alcança, nos cura e fortalece. E tudo isso leva a uma virtude essencial, a humildade. Reconhecer que qualquer coisa boa que a gente faça vem, antes de tudo, de Deus. No fim das contas, a Igreja abraçou a visão de Agostinho. A teologia dele sobre a necessidade total da graça de Deus para nossa salvação virou a doutrina oficial, um dos pilares da nossa fé que continua firme e forte até hoje. E para fechar com chave de ouro, tem essa frase do próprio Agostinho que amarra tudo de um jeito espetacular. O que ele quer dizer com isso? Que até as coisas boas que a gente faz, os nossos méritos, no fundo, não são nossos de verdade. São frutos da graça de Deus agindo em nós. Então, quando Deus nos recompensa, na verdade Ele está celebrando os próprios presentes que Ele nos deu. Uma ideia que nos convida a uma humildade e a uma gratidão sem tamanho. Chegamos ao final deste vídeo, onde apresentamos uma explicação curta e simplificada sobre o livro de Santo Agostinho, mostrando os principais pontos sobre a graça divina e o livre-arbítrio. Mas lembre-se, este é só um primeiro passo. A obra de Agostinho é profunda e cheia de riqueza espiritual. Por isso, fica o convite para que você busque ler o livro completo, aprofundar seu estudo e encontrar ainda mais luz para sua caminhada de fé. Quer continuar aprendendo? Assista aos outros vídeos do canal, onde trazemos explicações simples sobre livros e temas católicos, sempre com o objetivo de ajudar você a entender melhor a fé e viver com mais sabedoria. Inscreva-se, compartilhe com quem também busca conhecer mais e deixe nos comentários suas impressões ou sugestões para próximos conteúdos. Até o próximo vídeo no Caderno Católico.